Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje nós vamos mergulhar em um dos poemas mais espetaculares de toda a Bíblia, o Salmo 104. Pensem nele como uma celebração vibrante, uma canção que exalta a Deus não só como o Criador que deu start em tudo, mas também como o Rei soberano que sustenta cada detalhe do universo. Basicamente, existem duas maneiras de enxergar o mundo. Duas lentes. De um lado, uma visão que diz que o universo é um acidente, que tudo é passageiro e, no fim das contas, tudo acaba em nada. Do outro lado, uma visão que enxerga um universo cheio de propósito, um verdadeiro teatro da glória de Deus. Pois bem, o Salmo 104 é a expressão máxima dessa segunda visão. Ele nos convida a ver a assinatura do artista divino em cada folha, em cada estrela, em tudo. A nossa jornada por este salmo vai seguir 6 etapas. E o fascinante é que essa estrutura reflete a própria sequência da criação lá em Gênesis. Vamos do macro, da imensidão do cosmos, até o micro, chegando numa resposta de adoração que é bem pessoal. Então, vamos começar. O Salmo já abre com um convite pessoal para a adoração, sabe? Ele apresenta a Deus não como uma força distante, mas como um rei grandioso e muito presente. Olha, a imagem poética que temos aqui é simplesmente de tirar o fôlego. Deus não só cria a luz como uma ordem, ele se veste de luz como se fosse um manto. Isso nos mostra que a luz é mais do que algo criado, ela é um reflexo da própria essência gloriosa de Deus. É uma conexão direta com aquele haja luz do primeiro dia da criação. E o que torna essa linguagem tão forte é que essas palavras em hebraico, Hod ou Hadar, esplendor e majestade, eram usadas para descrever a glória de reis humanos. Ao usar esses termos para Deus, o salmista está dizendo que ele é o Rei Cósmico Supremo e que o universo inteiro é o seu palácio. Dentro dessa visão de mundo, as forças da natureza, as nuvens, o vento, o fogo, não são deuses independentes ou forças caóticas. Nada disso. Elas são servas na corte do único e verdadeiro Rei. Isso, na época, era uma declaração teológica poderosíssima, um confronto direto com as crenças dos povos vizinhos, que adoravam justamente essas forças da natureza. E essa imagem tão forte do Antigo Testamento, ela aponta para o futuro. Ela encontra sua realização completa em Jesus, que é a manifestação perfeita da luz e da glória de Deus, aquele que um dia disse, "Eu sou a luz do mundo". Agora, avançando no Salmo, a cena muda. Somos levados para algo que lembra o terceiro dia da criação, com foco total na formação da terra e no domínio absoluto de Deus sobre o caos das águas. O que isso ilustra de forma brilhante é que Deus não precisa lutar contra o caos. Ele simplesmente dá uma ordem, com a sua palavra. E o que era sem forma e caótico se transforma em um mundo estável, organizado. Essa cena mostra que o mesmo poder soberano sobre o caos, que a gente vê na criação, está presente na pessoa de Jesus, que traz paz, bem no meio das tempestades da vida. Agora o Salmo faz uma transição bem bonita. Ele sai da obra inicial da criação e passa a falar sobre a obra contínua de Deus, que sustenta cada ser vivo todos os dias. O significado desse trio aqui é muito profundo. Ele nos mostra que Deus não é um estraga-prazeres. Pelo contrário, Ele é um Pai generoso, que nos dá não só o que a gente precisa para sobreviver, mas também coisas para a nossa alegria. Chegamos agora ao que talvez seja o ponto mais alto do Salmo, um momento de puro espanto, de admiração diante da mente do Criador. A palavra hebraica para sabedoria aqui é hakemah, e ela não significa só conhecimento, ela carrega a ideia de habilidade, de perícia, de um projeto de mestre. É a afirmação de que o universo não é um acidente, mas uma obra de arte, projetada por uma inteligência divina. Aqui, o salmista faz algo simplesmente genial. Ele pega o Leviatã, que nos mitos dos povos vizinhos era um monstro terrível, o símbolo do caos, e o transforma num brinquedo de Deus. Essa releitura ousada mostra a soberania absoluta e até o bom humor do Criador sobre as forças que os outros tanto temiam. Depois de contemplar toda essa imensidão, o salmista agora nos traz para uma verdade mais fundamental. Todo ser vivo, sem exceção, depende completamente do seu Criador. É uma imagem muito poderosa, não é? A gente quase consegue ver Deus abrindo sua mão com generosidade para alimentar e cuidar de toda a criação, do menor inseto à maior baleia. E aqui vem o contraste. O verso nos lembra da nossa fragilidade. A vida depende totalmente da presença de Deus e do seu fôlego de vida, o ruar,
que é a palavra hebraica para sopro ou espírito. É a própria centelha da vida. Essa dependência de todos encontra seu ponto central em Cristo. Foi Ele quem criou todas as coisas e é Ele quem as sustenta, a cada momento, pelo poder da sua palavra. E assim a gente chega ao final dessa jornada pelo Salmo. Depois de tudo isso, a única resposta que faz sentido é uma vida de adoração e uma esperança firme no futuro que Deus promete. O salmista resume tudo em 3 atitudes. Contemplar a criação de Deus deveria nos levar naturalmente a uma vida de louvor, de reflexão sobre as suas obras e a uma esperança que olha para frente. É muito importante entender bem este ponto. Quando o salmista pede que os pecadores desapareçam, não é um pedido de vingança. É, na verdade, um desejo profundo pela restauração de todas as coisas, pela nova criação que o Evangelho promete. Um mundo onde o mal é removido e o plano perfeito de Deus finalmente se concretiza. E essa análise toda nos deixa com essa pergunta no final. Uma provocação para a gente pensar qual é o nosso papel, qual é a nossa resposta dentro desse espetáculo magnífico que é a criação de Deus. E a gente encerra com essa exortação poderosa, a mesma que abre e fecha o Salmo. É um chamado final que nos eleva à adoração. Bendiga minha alma o Senhor. Aleluia!